Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, 11 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado junto comigo, mas que ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam todos os dias a imersão, clamando o nome do Senhor. Amém? Quanto mais clamarmos, mais com certeza Ele pode ganhar o nosso coração. Amém? Louva-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar hoje ao nosso coração. E graças ao Senhor, Ele dá oportunidade todos os dias para nós. Vou me arrepender, voltar, se arrepender e voltar para Ele. E hoje Ele diz para mim e vocês, Josué 3-4. Lucas 14:7-35, Salmos 80 e Provérbios 12:27-28. E não esqueça, quanto mais invocarmos, mais lermos a Bíblia, abrir o coração para Deus, com certeza está trazendo para nós, sabe o que, gente? Salvação. Louva-se a Deus. E depois já ter lendo a Bíblia, Ele com certeza tem falado no nosso coração, podemos continuar assim. Quem tem, né? O alimento diário. O nome é alimento diário. Todos os dias esse alimento diário nos traz essas porções cheias de luz. Amém? Por isso, quem não tem, ouçam direitinho as pepitas que tem dentro, viu? Louva-se a Deus. E a sério, você já sabe, né? Palavra, Vida e Edificação. O volumezinho é o 6. O título geral é O Enviado de Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Porque pertencemos ao mesmo corpo. Louvado a Deus. E hoje, graças a Deus, quinta-feira, nós estamos na terceira semana com o título O Pão que Desceu do Céu, dá vida ao mundo. Senhor Jesus. Leitura bíblica, já lemos esses capítulos e versículos, mas é bom repetir para vocês se lembrarem. Mateus 8:24-26. O mesmo Mateus 14:22-23. Nós vamos até João 6:16-23. E o mesmo João 17:14. Ler com oração também já lemos, né? Que é Efésios 6:12. Sabemos de cor, mas é bom reler novamente. Que muitos de nós ainda estamos muito enganados sobre esse versículo, confusos sobre o versículo, mas aqui está muito claro. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, está afirmando, e sim, contra os principados e potestades, contra os denominadores deste mundo, ouça bem, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, quando saíres das ruas, as pessoas vierem dizer alguma coisa, fique tranquilo. Nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta é contra os principados e potestades. E sim, é a nossa luta. E, graças ao Senhor, o título de hoje é, nós já ouvimos, né? O Senhor está conosco. Lembre-se bem disso. Eu não tenho mais dúvida que Deus está comigo. Tenho certeza que os irmãos também têm certeza que Deus está com vocês. Ele diz o seguinte, o Evangelho de João relata-nos que a multiplicação dos pães aconteceu perto de Tiberiades, uma cidade que o rei Herodes construiu e nomeou em honra ao que? Imperador Tibério. Naquele dia, Jesus ainda não tinha ido ter com os discípulos, que partiram de barco sem ele.
Amados irmãos, amadas irmãs, se Jesus não estiver no barco, o negócio pega para cada um de nós. O mesmo episódio está descrito no livro de Mateus, mostrando que Jesus despediu as multidões e disse aos discípulos que tomassem um barco e fossem para o outro lado. No Evangelho de João, vemos que os discípulos navegavam cerca de 5 ou 6 quilômetros. De repente, eles viram Jesus se aproximar e ficaram o quê? Amedrontados, porque Jesus não veio num barco, mas andando por sobre as águas. Senhor Jesus, sobre o mar, né? Graças ao Senhor. Sabemos que o mar representa o quê? O mundo, dominado por um principado e potestade, liderados, aliás, por Satanás. Nós sabemos já disso, né? Por isso vamos ouvir a voz do Senhor, para que nós não possamos ser enganados pelo mundão. E lembre-se bem, viu, amados? No livro de Efésios, revela que existe uma luta na esfera o quê? Espiritual. As notas referentes desse versículo, na versão King James, atualizada, né? Ressalta que o sistema mundial é controlado por uma hierarquia angelical caída. Ó, é angelical caída. Os dominadores do mundo, das trevas, controlam outros sistemas das nações. É verdade. Assim é o mundo em que vivemos. Não vamos nos iludir com o mundo, gente. O mundo é um sistema. Ouçam bem que a palavra está dizendo para cada um de nós. Outro ponto interessante que eu achei que ele disse assim, ó. O Evangelho de João relata que o mar estava agitado. Como vimos, o mar representa o mundo, o barco representa o quê? A igreja, que está no mundo, mas não faz parte dele. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ouçam bem, amados irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O barco está sobre a água do mar, mas as águas não estão dentro do barco. Se a água do mar entrar, o barco afundará. É verdade. Por isso, não colocamos, ouçam bem, por isso não coloquemos coisas do mundo na igreja. Amados irmãos, não vamos trazer coisas lá de fora e colocar na igreja. O barco precisa seguir sua reta até chegar a seu destino. Com Jesus no barco, chegaremos lá. Eu concordo plenamente. Louvado a Deus. E outro ponto também que eu achei interessante. A igreja é um instrumento usado por Deus para realizar a sua obra. Ouçam bem todos nós. A igreja não foi. Ela é o instrumento usado por Deus. Não é usado por homem, é por Deus para realizar a sua obra, para cumprir sua missão, ao mesmo tempo em que sofre os ataques do diabo, com certeza. A igreja precisa da presença de Cristo. Não vamos fazer nada por nós mesmos. A igreja precisa da presença de Jesus Cristo. Lembre-se bem disso. Com ondas e tempestade, o mar tenta, aliás, impedir que o barco avance. É verdade. O vento sopra e o mar se agita para impedir que a igreja avance e chegue ao seu destino. Com certeza, amado, mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e a igreja vai chegar ao destino dela. Amém? Louvado seja Deus. Se a igreja não avança, não causa preocupação o império das trevas. É verdade. Se todos nós estamos reunindo só por reunir, não tem como agitar o império das trevas. Por isso, amado, além de nos reunir, que é crucial na vida de um cristão, é reunir. Vamos fazer a vontade do Pai, que é edificar a sua igreja. Outro ponto também interessante, que é uma frasinha que eu gosto muito de falar. Todo o exército do império das trevas luta contra o avanço da igreja. Ouçam bem. Todo o exército do império das trevas luta contra o avanço da igreja. Não fiquem em dúvida. Satanás não é bobinho, não. Ele faz de tudo para nos enganar, para que a igreja não avance, a igreja não seja vencedora. Mas nós temos o nosso Senhor dentro de nós, como Espírito da verdade e da realidade. Lembre-se, o vento do mundo é sempre contrário ao avanço do barco. É verdade. Por isso não nos enganemos. O mundo nunca nos ajudará. Ouçam bem, gente. O mundo nunca nos ajudará. Pelo contrário, o mundo quer nos derrotar. Lembre-se bem disso. Em meio a ondas e ventos fortes, Pedro também andou por sobre as águas. Ele sempre foi o quê? Uma pessoa que impossível. Ele quis andar sobre as águas e pediu isso a quem? Ao Senhor. Está em Mateus 14, né? Jesus disse a Pedro assim: vem. Pedro então saiu no barco e caminhou sobre as águas
ao reparar na força do vento, teve o que? Medo. Sua fé foi embora e ele começou a afundar, trazendo para hoje. Muitas vezes nós podemos dizer, vamos às ruas, sim, vamos às ruas, mas quando a gente vê as coisinhas na rua, gente, aí o negócio pega, porque a gente começa a ficar com medo. Mas lembre-se, há um homem na glória que é vida para nós. Este homem já venceu todas as coisas, estando aqui na terra. Lembre-se bem disso. E o nome dele é Jesus Cristo, ungido de Deus. E este nome está acima de todo nome. Temos que crer e obedecer. Amém? Louva-se a Deus. E, para findar, eu tenho meu pequenino pontinho que eu escrevi o seguinte. Amados, sabemos que o império das trevas sempre quer nos o quê? Impedir de avançar na igreja. Mas lembre-se, Jesus está no barco e ele não afunda. Jesus está no barco e ele não vai afundar. Por isso que eu e você temos que confiar mais e mais no nosso Senhor. Amém? Louvas a Deus. Que todos um bom dia na presença do nosso Senhor e que vocês possam ganhar um pouquinho desse pequeno desfruto da leitura, que é muita coisa, mas gente, resuma. E que possam passar uns para os outros. Amém? Não esqueça, quando eu e vocês estamos passando uns para os outros, estamos cooperando para a edificação da igreja e fazendo a vontade do Pai. E é isso que Deus quer de todo crente. Crente é para encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, não apontar uns para os outros, mas é orar. É isso que Deus quer de todo cristão. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim!